Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Seu mentor quer falar com você. Então, para hoje, temos três opções. Opção número 1, os queridos pretos velhos. Opção número 2, Lorde Ganesha. Opção número 3, o São Jorge. Primeiro, eu vou abrir aqui uma carta deste oráculo para saber mais ou menos qual é o tema que o seu mentor quer trabalhar com você. E depois eu vou abrir aqui tarôs, tá bom? Lembrando, né, pessoal, é uma leitura mais específica para um grupo específico, né, não é? Então, assim, aquilo que não ressoar para você, aquilo que não fizer sentido, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir mais de uma opção, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, dos queridos pretos velhos, vamos ver aqui com este oráculo primeiro qual que é a linha, né, que eles querem trabalhar com você. Saravá, adorei as almas. Geralmente, antes de começar qualquer tipo de leitura de cartas, eu faço uma prece, né? E hoje, especialmente por conta dessa leitura, pedi, né, a proteção dos meus mentores espirituais. E, gente, eu tô numa moleza que vocês não fazem ideia. Acho que a espiritualidade veio com força aqui, né? Acabei puxando os mentores de vocês. A galera tá aqui e eu tô mole, gente. Mas dá para fazer leitura, vamos lá. É uma sensação boa essa cartinha aqui. Indo para o desconhecido. Eita! Vamos abrir aqui o tarô e aí eu já faço a leitura para você, tá bom? Opa! Não deu certo. Acontece, gente. Às vezes vocês podem ter reparado, né, que eu embaralho de um lado ou do outro, mas eu faço isso para não entortar muito as cartas, tá? É só por isso. Então, vamos embaralhar um pouco mais. Cortar aqui esse tarozinho, que é um dos meus preferidos. Rei de espadas, rainha de copas, 10 de espadas, 7 de ouros e as de paus. Vou deixar essa carta para cá, para que vocês vejam direitinho. Se houver necessidade, eu abro mais cartas, tá bom? Gente, o que eu tô sentindo aqui que os pretos velhos querem falar com você, ou então, né, os seus mentores, no caso, tá? É que é uma mensagem mais voltada para aqueles ou aquelas, né, que estão adentrando numa nova fase de um relacionamento mais afetivo, tá? Ou você está sozinho ou sozinha há um certo tempo e vai adentrar aqui num relacionamento e você pode ficar um pouco perdido ou um pouco confusa, ou você já está num relacionamento, mas você está passando por algum tipo de situação que você não sabe lidar muito bem com o que está, né, ocorrendo ao seu entorno, tá? O que a espiritualidade está pedindo para você é que você acredite muito na sua intuição, tá? Porque é uma situação nova mesmo para você,
É normal sentir um certo receio, é normal sentir um pouco de ansiedade, tá bom? Mas é importante, né, você tentar equilibrar o seu emocional e o seu racional, tá? Porque saímos aqui com o Rei de Espadas e Rainha de Copas, tá bom? Então, assim, não vá tanto pro lado racional, a ponto de querer negar tudo, às vezes até se auto-sabotar por excesso de racionalidade, só que também tome cuidado, né, com o excesso das emoções, para não agir muito no ímpeto ou idealizar demais algumas situações, né? Tente esse equilíbrio. Eu sei que não é fácil, tá bom? Os mentores também sabem que não é fácil, mas eles estão pedindo para que você não sofra tanto. Por quê? Porque algumas situações podem te trazer muitos desgastes, justamente por ter uma confusão interna. Como é uma situação nova para você, né? Eu vejo aqui que você pode ficar muito mais cansado ou mais exausta do que o necessário, tá? Tenha um pouco mais de paciência. O sete de copas está me dizendo, perdoe, o sete de ouros está me dizendo assim que é importante ter paciência, tem que fazer um passo de cada vez, tá? Não atropele as situações. Reaja também de acordo com aquilo que te é oferecido, tá? O que isso quer dizer aqui? Te dar um exemplo, tá? É só um exemplo, gente. Se você está adentrando aqui num relacionamento afetivo e tudo parece muito novo para você, às vezes até porque você está um certo tempo sozinho ou sozinha, ou porque a pessoa é diferente, né? Não era bem aquilo que você estava esperando, tome cuidado para não atropelar a situação, não colocar os carros na frente do boi, os bois na frente do carro, né? Não, é o carro na frente dos bois. Me perdoe, acabei me confundindo aqui. Mas assim, é para você não atropelar a situação, às vezes acabou de conhecer alguém e às vezes já está pensando num compromisso mais de longo prazo, ou quer uma coisa mais ah, clara, preto no branco, mas a coisa está no início ainda, tá? O sete de ouros me fala muito isso, de ir aos pouquinhos, né? Tudo é um pouquinho de cada vez. A pessoa deu um passo, dá um passo também. Você deu um passo, aguarde que a outra pessoa também reaja, tá? Para que isso não seja algo muito precipitado, tá bom? O Ás de aqui de paus me fala, né, assim, é algo que vai te deixar entusiasmado, é algo que vai te deixar animada, tá? Não perca também o seu ânimo tentando se frear demais, tá bom? Mas é importante também ter consciência de tudo aquilo que está acontecendo, aquilo que são as suas projeções, aquilo que são as suas expectativas e aquilo que está realmente acontecendo de fato, tá? Eu vejo aqui que a situação que você está passando, ou logo, logo já vai adentrar, vai abrir uma possibilidade para que você também se descubra, tá? Que você conheça novas facetas da sua própria vida, tá bom? Então, os mentores estão falando assim, vai com fé, né? As cartas de paus também falam essa questão da espiritualidade e da fé. Então, vai com fé, tá? Você já tem conhecimento suficiente, você já tem bagagem suficiente para também saber lidar com as situações, tá bom? Não se sinta tão perdido, não se sinta tão confusa assim. As coisas não são tão complicadas quanto você está imaginando, tá? E se por acaso, né, você se sentir desamparado ou se você se sentir ameaçada de alguma maneira, peça ajuda para a espiritualidade. Seus mentores estão muito presentes com você, tá? E aquele conselho, né, que pelo menos eu, né, recebo sempre dos meus mentores. Na dúvida, espere um pouquinho. Se você não sabe muito bem o que fazer, ah, primeiro, né, tranquilize seu coração, dê uma aquietada na sua mente, para depois ver o que está acontecendo. Se for necessário, tente coletar mais informações, para que, né, você não meta os pés pelas mãos. Né? A história do colocar o carro na frente dos bois, tá bom? Mas eu vejo aqui, né, que essa situação, por mais que possa parecer um pouco estranha para você, é algo, sim, que é muito positivo, tá? Isso vai te trazer aqui bons frutos, né, como podemos dizer, né? Bons frutos, vai te abrir algumas portas também, portas internas, tá? Que às vezes você vai conhecer novas facetas de si, como também vai abrir algumas portas,
né, para outros mundos, para conhecer outras pessoas, para conhecer novas situações, né? A gente tem que entender que a espiritualidade sempre olha para a nossa vida como um grande aprendizado. Então, para eles, todo aprendizado é válido, né? Por mais que às vezes seja doloroso, seja um pouco cansativo, eles estão vendo sempre aquilo que nós estamos aprendendo, assimilando e crescendo em sabedoria e em maturidade. Tá certo? Então, aqui, o que eles estão pedindo para você é tentar ser um pouco mais sereno, um pouco mais calma, tentar equilibrar aqui as suas emoções, para que você não se desgaste tanto. Essa é a mensagem principal, tá? E aí, aquela ideia de um passinho de cada vez, dá um pouco de trabalho? Dá, mas os frutos depois que você vai colher serão muito satisfatórios, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, esta aqui foi a mensagem principal que a espiritualidade quis passar para vocês que escolheram a opção número 1 dos pretos velhos. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a opção número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do Lorde Ganesha, vamos ver aqui com o oráculo qual é a linha de mensagem que a espiritualidade, os seus mentores querem falar com você. E vocês estão bem? Tá tudo tranquilinho? Eu espero que sim. Essa carta não virou, eu não vou aceitar, tá? Se tivesse virado, eu já aceitaria. Devagar. Steady, eu esqueci o que significa essa palavra, mas essa carta aqui traz uma energia de algo lento, tá? Mas vamos abrir aqui o tarô para vermos aqui o que mais que a espiritualidade quer falar com você. Tem alguma coisa que vocês já estão aborrecidos ou já estão chateadas que está demorando muito aí para vocês? Algum tipo de reconhecimento, algum tipo de realização? Ou então vocês estão com pressa demais em alguma situação, estão fazendo muito, quando na verdade vocês poderiam ir mais devagar. Vamos ver aqui com o tarô o que eles querem falar com vocês. 7 de copas. Cavaleiro de espadas. 6 de ouros. 3 de copas. E Pagem de paus. Eita lá. Entendi. Na verdade, gente, o que eu tô sentindo aqui que a espiritualidade quer trabalhar com vocês é o seguinte: não se precipite nas suas escolhas, tá? Provavelmente aqui vocês que estão na opção número 2 vão se deparar com algumas situações ou uma situação, né, específica que vocês podem acabar tomando algum tipo de decisão equivocada, tá? Pela pressa. Então, eu vejo aqui que seus mentores estão pedindo, olha, tente olhar a situação com um pouco mais de cautela, tá? Às vezes, por exemplo, pode ser um julgamento que você vai fazer em relação a algum tipo de pessoa, algum tipo de situação, e aí os seus mentores estão falando, não é bem por aí, tá? Ou então, vocês podem escolher aqui
algo que vai se apresentar, porque saímos com 7 de copas, isso me diz de algumas possibilidades, sim, tá? Ou pelo menos duas grandes possibilidades, e você vai ficar um pouco balançado, né? Ou um pouco indecisa, tá? E aí, na sequência, eu vejo aqui que pelas cartas do tarô, que seus mentores estão falando, olha, seja o mais racional que você conseguir ser, tá? Olhe a situação com uma certa impessoalidade, né? Sabe aquela situação que a gente dá um passinho para trás para enxergar a coisa com uma abrangência maior? É isso que os seus mentores estão pedindo para vocês, tá? Não tenham pressa de decidir algo. Por isso que essa carta aqui de uma certa lentidão. Eu achei que na verdade era algo que estava demorando para acontecer, mas não. O que está sendo passado para mim é que vocês, né, se puderem, façam as coisas com um pouquinho mais de devagar mesmo, sabe? Por quê? Para que vocês acabem optando por algo que seja mais equilibrado e mais justo para vocês, tá? Para que depois vocês não se arrependam. Porque eu vejo aqui que alguma situação que vai aparecer para você pode te deixar muito entusiasmado ou muito animada no início, mas sabe aquela situação que, daquele ditado popular, nem tudo que reluz é ouro? Então, seus mentores estão pedindo assim: olhe com mais cautela, não tenha pressa de escolher, tá? Lógico, se você tiver um prazo apertado para decidir algo, tente negociar esse prazo e expandir um pouco mais. Se não for possível, né, não fique afobado, não fique agitada. Tente olhar as coisas com mais serenidade, tá? Deixando um pouco do seu emocional para que ele não influencie tanto nas suas decisões, tá? Então ele está pedindo aqui para que você seja um pouco mais racional. Se for necessário, converse com uma pessoa da sua confiança também, para que você tenha um outro ponto de vista em relação à situação, tá? Porque eu vejo aqui que assim, você vai estar sendo direcionado, né, para uma situação que assim, você vai ter a possibilidade de escolher e você vai ter a chance de escolher algo que vai ser muito bom para você. Só que a outra possibilidade pode ser tentadora e aí você pode desviar do caminho e não é que assim, ah, vai ser um erro, pelo amor de Deus, eu vou me lascar. Não, você só vai desviar um pouco do seu caminho e isso pode te trazer um pouco mais de demora para que outras coisas aconteçam no futuro, entende? Então seus mentores já estão trazendo esse alerta para que você assim escolha a opção mais acertada para você. Falo isso aqui por conta dos 6 de ouros, né, que fala de uma questão de equilíbrio também, tá bom? Então é isso aqui que seus mentores estão falando. Não tenha pressa, na dúvida, né, peça ajuda. Se você me disser, mas Marcela, eu não confio em ninguém, não tenho ninguém para conversar, peça ajuda para os seus mentores espirituais, que eles estão aqui. Eles vão te dar sinais, eles vão te ajudar dentro do que for possível, tá? Mas não se deixem levar apenas pelo entusiasmo. Tentem olhar a coisa, a situação, com os olhos mais amplos, né? Tentando até pensar naquilo que pode acontecer como consequência, né? Mais para o futuro, dependendo da opção que você aqui acabar escolhendo, tá bom? O que eu tô vendo aqui que está sendo passado com mais força, tá? Que essa situação para alguns pode ser uma questão de trabalho, tá? E para outros pode ser uma questão aqui até de matrimônio, tá bom? Então não se apresse. Matrimônio, assim, ou de um relacionamento afetivo, às vezes você vai estar com duas possibilidades, e às vezes pode, por exemplo, tá? Você pode escolher para aquela pessoa que parece que é mais bonita, né? E às vezes essa pessoa pode trazer mais problemas, ou optar pelaquela pessoa que pode parecer mais rica e pode te dar mais problemas. É essa ideia, né, que os mentores estão passando de nem tudo que reluz é ouro. Então nem tudo aquilo que a princípio é mais atraente pode não ser tão atraente depois, tá? Essa cartinha aqui tá me falando, né? Fique com os olhos bem abertos, tente chegar o melhor possível às situações, tá bom? Não se deixe enganar tanto, né, pelas aparências, tá certo?
Então, esse aqui é o principal recado dos seus mentores, né? Então, assim, se você já está esperando essa situação, né? Então, já tente trabalhar aí o seu emocional e o seu mental para que, né, você não fique tão agitado, não fique tão ansiosa, tá bom? E se caso você me disser que, né, nossa, não está acontecendo nada na minha vida, tá tudo parado, então, assim, já vai se possível, claro, né? Já vai pensando nas possibilidades dentro da sua vida, aquilo que você gostaria mais para a sua vida, aquilo que tem mais sentido para você, porque eu vejo que você vai sim se deparar com algum tipo de situação em que você vai precisar fazer algum tipo de escolha, tá? Então é muito importante você estar afinado ou alinhada com a sua essência, para que depois você não tenha prejuízos, né, emocionais, mentais ou mesmo materiais depois da escolha que você fizer, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, esta aqui foi a mensagem dos seus mentores da espiritualidade para vocês que escolheram a opção número 2 do Lord Ganesha. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 3. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 3, do São Jorge, vamos ver aqui com o oráculo primeiro, qual é a linha, qual é o tema principal da conversa aqui com a espiritualidade, com os seus mentores. Nossa, devagar, novamente, né? A coisa mais demoradinha. Vamos ver aqui, né? E olha que eu baralhei na frente de vocês, cortei o baralho, então se essa carta aqui aparecer de novo, vamos ver qual é o sentido aqui da mensagem. Às vezes tem ligação com a opção número 2, tá? Porque essa cartinha aqui saiu como tema da opção do Lord Ganesha, tá bom? Se você sentir no seu coraçãozinho que, vou dar uma olhadinha também, então vai lá depois dessa leitura, dar uma olhadinha na opção número 2, se é que você já não assistiu, não é? Na opção número 2, a mensagem era para não ter pressa em escolher algo. Vamos ver aqui o que a espiritualidade vai falar agora. Consciência, deixando ir, intensidade, silêncio e inocência. Se houver necessidade, eu abro mais cartas, tá, gente? Às vezes precisa clarificar alguma coisa. Gente, os mentores aqui estão passando para mim a seguinte mensagem. Tem alguma coisa na vida de vocês que vocês estão relutantes em deixar ir embora da sua vida? Pode ser um sentimento, um apego em relação a alguém, pode ser um hábito, tá? A mensagem que está passando aqui é que a espiritualidade está passando para mim essa sensação assim que vocês poderiam estar vivendo uma vida melhor. Só que no caso, vocês estão
atrasando um pouquinho a situação, algumas situações na sua vida por conta de algum tipo de apego, algum tipo de amarra, né, que faz com que você muitas vezes não se abra tanto para novas possibilidades, ou então que te deixe mais triste, né, ou um pouco mais desanimada, né, que acaba às vezes abalando a sua autoestima, por exemplo, e aí você acaba tendo uma sensação de que não sou capaz, ou então de que não vai dar certo, tá? É essa a mensagem principal que está sendo passada aqui na mesa, tá bom? Então, no caso aqui, a espiritualidade está me dizendo que as coisas estão demorando um pouquinho mais para acontecer na sua vida, porque alguma coisa precisa ser deixada para trás, tá? Para muitos aqui é a própria maneira de enxergar a vida que possuem, tá? Por conta aqui dessa carta de consciência, tá bom? Então eu vejo aqui que ah, algumas pessoas poderiam, né? Lógico, né? Que ninguém é obrigado, mas se for possível, tentar fazer algumas elaborações aqui em relação ao seu passado, tá? Às vezes pode ser alguma coisa que te doeu demais, ou foi, por exemplo, um amor muito intenso que você teve e hoje em dia é difícil de encontrar alguém que te suscite a mesma intensidade de sentimentos, tá? Mas eu vejo que isso aqui está te deixando, de uma certa maneira, mais caidinho ou mais triste, entende? Ou então com o sentimento de que a vida está mais restrita, mais limitada, tá? E eu vejo aqui que os seus mentores, né, a espiritualidade, está passando a mensagem de, se possível, tente levar a vida com um pouco mais de leveza, né? E essa leveza implica também se liberar de alguns pesos, né, que podem estar aí acumulados nas suas costas, tá? E como você acaba carregando mais peso do que necessário, obviamente fica mais difícil para caminhar, entende? Então, a espiritualidade está pedindo isso, né? A sua intuição, no fundo, você sabe o que que é, tá? Porque saímos aqui com a carta da lua, né? Minto, daqui a carta da estrela, mas me parece a carta da lua, tá? Então, me traz essa sensação de que, no fundo, você até sabe o que é, mas que tá alguma dificuldade aí, né, para se libertar. Como essa daqui é uma carta da estrela, eu vejo aqui que a espiritualidade está muito presente tentando te ajudar, tá? Então não se sinta só. Saiba que os seus mentores estão muito próximos de você, te incentivando, tentando colocar situações para que te ajudem, né, a enxergar aquilo que é necessário fazer para que a sua vida volte a ter movimento, tá? E olha que interessante, né? Essa carta aqui fala de lentidão e essa carta aqui é o arcano número 7. O arcano número 7 é o arcano do carro. Percebe? Então isso, né, reafirma que a situação de que alguma coisa está muito devagar, quando na verdade você poderia estar se movimentando com um pouco mais de celeridade, tá bom? Lógico, né? A mensagem também aqui é não se sinta culpado, não se sinta mal, né? Porque ainda está carregando esse tipo de situação, esse tipo de peso. É normal, a gente é ser humano, a gente está aqui para aprender mesmo, né? E os mentores estão aqui para nos ajudar. Então aqui o que eu vejo é que os mentores só estão te dando um alerta, tá? Fala, olha, né? Será que já não está um pouquinho demais, né? Você tem condições. Isso aqui você já está sentindo que não está legal para você, entende? E eles estão falando aqui com o maior carinho do mundo. Eu estou sentindo uma sensação assim de acolhimento mesmo, como eles estão falando. Eles estão puxando a orelha, eles não estão te criticando, eles não estão aqui falando para você se sentir mal. Eles estão apenas te alertando porque eles querem o seu bem, entende? E eles estão me dizendo aqui, né, que quando você conseguir, né, fazer essas elaborações, muitas vezes é aprender a falar não para algumas pessoas, tá? Muitas vezes é aprender a se priorizar. Muitas vezes aqui é entender, né, que você não tem
obrigação de ajudar todo mundo, de aguentar todo mundo, que a sua vida importa, você tem que se preocupar também com você, com o seu bem-estar, tá bom? E eles estão me dizendo que a partir do momento, né, que você conseguir fazer essa transformação da maneira de enxergar algumas coisas que você sabe, né, no caso, o que mais está te pegando, a tendência, né, é que você tenha uma vida muito mais tranquila, tá? Esse arcano aqui, gente, seria o arcano do Sol. Gente, me perdoem, apareceu um negócio aqui no celular e acabou travando a gravação, tá? O que que eu estava dizendo? Esse arcano aqui é o arcano do Sol. E isso me diz, né, que muitos, a partir do momento que conseguirem fazer esse tipo aqui de trabalho interno, vocês recuperarão o próprio brilho, a própria luz, né? E a alegria também, porque como eu disse no início, alguns podem estar mais tristinhos, mais caidinhas, tá? E isso aqui você vai ver que é possível sim ter uma vida com mais leveza, uma vida que seja mais agradável para você, com mais sentido para você. Como eu disse, não se sinta culpada, não se sinta mal com isso, tá bom? É só para você entender aqui por que que algumas coisas parecem que estão um pouquinho mais demoradas para você. Não há erro, né? É um aprendizado que você está passando. Os mentores olham para a nossa vida e entendem que tudo que a gente faz é para um aprendizado. Pode doer, pode cansar, mas é um aprendizado. Então, para eles, tudo é válido. Até mesmo, né, às vezes, a nossa demora, a nossa resistência, também é um aprendizado para a gente. Para a gente entender qual que é o nosso ritmo, para a gente entender o que a gente consegue fazer ou não, tá? Mas eles estão pedindo aqui, quando for possível, né, faça esse esforço para que você se sinta melhor e para que você alcance com mais rapidez essa situação aqui, ó, que eles sabem que vai existir na sua vida. É só uma questão de tempo, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, esta aqui foi a mensagem que a espiritualidade e os seus mentores quiseram passar para vocês que se conectaram com a leitura número 3, na opção do São Jorge. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela companhia de vocês e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.